E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo vamos continuar o desenvolvimento da aplicação de simulação de entrevistas usando o GPT da OpenAI como entrevistador. Nessa aplicação, o candidato selecionará uma vaga real de emprego e o GPT fará uma série de perguntas conforme os requisitos e, por fim, enviará um feedback ao entrevistado. Assim você aprenderá todos os detalhes de integração com o software com a inteligência artificial da OpenAI. Nessa aula vamos criar e configurar o projeto Django, implementar toda a camada de modelo da aplicação e, por fim, realizar as configurações necessárias para habilitar o painel administrativo por onde as vagas serão cadastradas. Vale lembrar que o link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório com o código-fonte. Então, bora programar? Então vamos lá. Eu já estou com o meu terminal aqui aberto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta onde nós vamos colocar o nosso projeto, todo o nosso código-fonte. Então vou utilizar aqui o comando mkdir e eu vou chamar esse projeto de gpt-job-interview. Então vai ser aqui a entrevista de emprego pelo GPT. Vou entrar dentro dessa pasta que eu acabei de criar. E dentro dessa pasta a gente vai ter que criar um nosso ambiente virtual para conseguir isolar as nossas dependências do Python aqui do nosso sistema. Para isso a gente utiliza o comando python 3-m venv.venv. Dá um enter, ele vai demorar um pouquinho porque ele vai criar esse ambiente virtual. Uma vez que ele foi criado, a gente precisa ativar esse ambiente virtual. Para isso a gente utiliza aqui o comando source.venv bin/activate. Beleza. Veja que aqui na frente do terminal, ficou aqui o nome do meu ambiente virtual, então quer dizer que o ambiente virtual ele já está ativado. Só um ponto. Esse passo a passo, de como criar um ambiente virtual e ativar um ambiente virtual, ele vai mudar dependendo do sistema que você esteja utilizando, se é o Windows, Linux ou macOS. Esses comandos que eu utilizei são os comandos para o Linux, tá? Por mais que eu esteja utilizando o sistema Windows, eu estou utilizando o WSL, então por baixo dos panos eu estou programando em uma máquina Linux, tá? Então por isso que os comandos são do Linux. No tutorial que eu vou deixar aí de preparação do ambiente, vai ter os comandos para fazer isso dependendo do teu ambiente, tranquilo? Então, beleza. Uma vez que eu já criei um ambiente virtual e ativei, eu vou instalar a dependência do Django. Então, para isso, a gente utiliza o comando pip install Django. Então, o que a gente espera? O pip fazer a busca do repositório, da dependência dentro do repositório e fazer o download. Ele já terminou aqui, liberou o terminal, então a dependência ela já foi instalada. Uma vez que a dependência ela foi instalada, a gente passa a ter acesso a um comando chamado Django-admin. E é esse comando que a gente vai utilizar para criar o projeto. Então eu coloco Django admin, start project, dou um nome para o meu projeto, e é aqui o seguinte, aqui vai uma diferença dependendo muito de programador também. Aqui geralmente a gente coloca o nome do projeto, só que o que ele vai fazer é criar uma pasta, e dentro dessa pasta tem alguns arquivos de configuração do projeto. Então eu particularmente costumo chamar sempre de setup, porque é onde você vai ter a configuração do projeto e não o projeto propriamente dito. A pasta que vai ter o projeto é a pasta que a gente já criou manualmente. Isso é uma questão minha, tá? Não é uma recomendação dentro da comunidade, digamos assim. Então você vai encontrar alguns programadores de Linux que fazem isso, que colocam sempre o nome do projeto como setup, e outros que colocam o próprio nome do projeto mesmo, tá? Eu costumo seguir essa ideia de colocar o nome de setup. E depois eu coloco só um ponto final para ele não criar uma pasta a mais, tá? Então Django admin start project setup, ponto. Dou um enter. Se eu der aqui um ls, veja que ele criou a pasta setup e o arquivo manage.py. Beleza, então eu vou agora abrir essa pasta atual que eu estou, que é a GPT Job Interview, dentro do VS Code. Então eu coloco aqui o comando code ponto. Então sim, posso confiar aqui nos autores desse projeto. E aqui a gente já está com o nosso projeto aberto, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é algumas configurações, tá? Então eu vou aqui em setup, settings.py, Então tudo isso aqui é arquivo de configuração do projeto, Por isso que eu disse que eu costumo chamar isso aqui de setup. A gente tem algumas coisas relacionadas a secret key, as installed apps, mas são coisas específicas do Django. Como eu disse, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui sobre como o Django funciona. O que a gente vai configurar é só aqui no final, a parte de language code. Vou trocar isso aqui de EN-US para PT-BR, português brasileiro. E aqui no time zone você também pode alterar. E eu vou colocar aqui o América/Fortaleza, que é o meu time zone, tá? Isso aqui não é qualquer valor que você pode colocar, existe uma lista pré-determinada, você pode dar uma olhada inclusive nesse link aqui, para ver quais são os valores possíveis de colocar dentro do time zone. Mas eu sei que o time zone da minha região é o América/Fortaleza.
tem o América barra São underline Paulo, por exemplo, tá? Vê aí qual que é qual é o time zone respectivo da tua região. Beleza, isso aqui que a gente precisava fazer por enquanto de configuração. Vou salvar aqui o arquivo e só testar se está tudo funcionando, né? Então, vou abrir aqui o terminal, o próprio terminal integrado do VS Code. Então, você pode vir aqui em View e depois aqui em Terminal. E, seguinte, aqui eu estou no terminal do VS Code, né? Então, veja que ele não está com o meu ambiente ativo. Então, vou ativar ele também. Então, source.venv/bin/activate. E aqui eu vou rodar o comando python manage.py run server. Ele vai dar aqui uma mensagenzinha de erro, mas a gente pode ignorar ela por enquanto. O servidor está executando. Vou então aqui no navegador e eu vou acessar localhost 2.8000, né, que é a porta padrão que o Django está rodando. Então, se aparecer essa telinha aqui com o foguete, né, a instalação foi feita com sucesso. Então, tranquilo, o nosso setup inicial da aplicação já está pronto, né? A gente pode partir para desenvolver de fato o nosso projeto aqui. Para parar aqui o terminal, só pressionar Ctrl C. Posso fechar isso aqui por enquanto e partir de fato para o desenvolvimento do projeto. Então, o primeiro conceito aqui que eu acho que é importante falar. O Django ele divide o nosso projeto em projeto e aplicações. Então, o projeto é o projeto total, todo o teu código-fonte. E as aplicações são pequenos módulos que tu tem dentro do projeto. Então, o projeto Django geralmente é composto por diversas apps, tá? E dentro de uma app você tem uma forma de organizar a aplicação. Então, nós vamos criar uma app para o nosso projeto, que vai ser a app responsável por gerenciar os jobs, né, os cadastros de vagas de emprego que a gente tem dentro da aplicação. Então, voltando aqui no terminal, nós vamos utilizar o comando python manage.py start app e o nome da app. Eu vou chamar essa app de jobs. Dou um enter. Veja que ele criou aqui uma pastinha nova chamada jobs, onde a gente vai ter aqui toda a parte relacionada aos jobs, né? Então ele vai criar vários arquivos aqui, como arquivos de testes, arquivos de modelos. Por enquanto, o que a gente vai trabalhar é a parte de models, que são as classes Python que vão representar as colunas, as tabelas do banco de dados. Então a gente vem aqui em models.py e vamos então criar as nossas vagas, né? Então, eu vou ter dois modelos aqui. Vou ter o modelo de job, que é de fato uma vaga de emprego, e um modelo de skill, que seriam as tecnologias que aquela vaga está relacionada. Então, vou criar aqui a primeira classe, então a classe Python, class, que vai ser, aqui vai representar as skills, né? Então, vou chamar aqui de skill. Todo modelo que a gente cria tem que herdar aqui de models.model. Então, nós vamos criar os campos, né? Basicamente, a gente vai ter apenas um único campo, que vai ser o campo title, que é o título dessa skill, né? Dessa tecnologia. A gente vai chamar ela aqui, ela vai ser igual a models.charfield, ou seja, vai ser um campo que vai ter um texto, né? Valores em vai ser um campo ali textual. Então, eu vou colocar algumas configurações, como max length. Eu vou dizer que ele vai ter um máximo de 100 caracteres. O unique igual a true, então só vou aceitar valores únicos. O blank igual a false, então não posso ter valores em branco. E o null também igual a false, então não posso ter valores nulos aqui dentro. E aí é sempre uma boa prática, dentro dos modelos do Django, a gente definir um método chamado dunderstr, tá? Sempre que eu utilizar esse termo dunder, esses dois underscores aqui na frente e atrás do nome do método, tá? Então, quando eu falo dunderstr, quer dizer underscore, underscore, str, underscore, underscore. É uma terminologia que a gente usa no Python. Aqui eu preciso colocar o self. Se você não sabe de Python, o self é como se fosse o this do Java, por exemplo, tá? E aqui eu vou fazer só um return self.title. Esse método vai simplesmente retornar uma representação em string da minha classe. É como se fosse o toString que a gente tem no Java. Então, feito isso, já criei o meu model. E agora que a gente tem um model criado, a gente precisa criar uma migração, que seria uma forma de versionar o banco. Então, a migração ela vai ser ali um código Python que vai dizer para o Django o que ele tem que fazer para criar, de fato, as tabelas respectivas aos meus modelos dentro do meu banco de dados, tá? Para isso funcionar, a gente precisa primeiro registrar a nossa app. Então, para isso, a gente vem aqui ó, em Setup, Settings. Lá no começo, a gente tem um array chamado Installed Apps. Quais são as apps instaladas no projeto? A gente já tem algumas que são apps do próprio Django. E a gente vai adicionar uma nova, tá? Então, eu coloco aqui um string. E aí, o caminho é o seguinte. Eu coloco o nome da pasta da minha app,
jobs, ponto, o arquivo apps, então apps, ponto, e dentro desse arquivo a gente tem uma classe, ó, que é jobs.config. Então, ponto, jobs.config. Então, jobs.apps.jobs.config, né? Feito isso, vou aqui no terminal e vou executar o comando python manage.py make migrations. Dá um enter. Então, veja que ele criou aqui uma migração. Ele chamou aqui de create model skill. Inclusive, se a gente for ver aqui dentro de jobs migrations, ele criou esse arquivo 001_initial, que é a migração propriamente dita, né? O código Python que vai instruir aí o Django como criar essa tabela, né? Então, ele vai criar uma tabela com uma coluna ID e uma coluna title, né? Esse ID era automático, mas que a gente não tenha definido, ele coloca de forma automática aqui o identificador dos itens daquela tabela, né? Então, uma vez que a migração ela foi criada, ela precisa ser aplicada para, de fato, criar a tabela dentro do banco de dados. Então, para isso, a gente coloca aqui Python, manage.py, migrate. Então, veja que ele aplicou um monte de migração, porque são migrações do próprio Django, né, de apps do Django, e as nossas apps, no caso aqui, a app jobs. Para a gente poder ver se funcionou mesmo, eu posso vir aqui, ó, tá vendo que ele criou esse arquivo chamado db.sqlite3? Isso é o nosso banco de dados, é um banco de dados em arquivo, né? Para eu conseguir visualizar isso, você pode vir aqui nas extensões do VS Code e buscar aqui por SQLite. Você vai ver essa extensão aqui, ó, SQLite Viewer. Eu já tenho ela instalada. Se você não tiver, instala ela, que ela permite que a gente consiga visualizar arquivos SQLite, tá? Então, voltando aqui para o Explorer, se eu clicar aqui em DB SQLite, a gente vai ver o nosso banco de dados. Tem várias tabelas e tem aqui nossa tabela Jobs Skill, né, que é justamente o modelo que a gente criou. Então, o primeiro modelo já foi criado, que é o modelo de skills. A gente vai partir para o próximo, que é o modelo de job propriamente dito. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui no começo mesmo, tá? Então, class, vou chamar aqui de job. Novamente, tem que herdar aqui de models.model. E aqui a gente vai ter alguns campos a mais, né? Nós vamos ter o campo title, né, que é o título daquela vaga de emprego. Vai vir aqui de models.charfield. Nós vamos ter um max length de 100. De apenas isso, por enquanto. Depois nós vamos ter uma description, que vai ser a descrição da vaga. Ela vai ser um models.text field, é um campo de texto, mas que não tem limitação, tá? Então, ele pode ter a quantidade necessária de caracteres que forem precisos aí para colocar. Depois nós vamos ter o requirements, que são quais são os requisitos daquela vaga. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Requirements, acho que é isso. É isso mesmo. Que vai vir aqui também de models.textfield. Depois nós vamos ter as responsabilidades da vaga. Então, responsibilities. Então, responsibilities. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Não, escrevi errado. Isso, aqui. Responsibilities. Opa. Também vai vir aqui de models.textfield, né, um campo de texto sem limitação de caracteres. Depois nós vamos ter o nível da vaga, que se ela é uma vaga para júnior, para pleno ou para sênior. Então veja que a gente tem uma limitação do que pode vir aqui dentro, né? Nesse caso a gente vai utilizar um conceito do Django, dos módulos do Django chamado de choices. Então aqui dentro da classe, logo no comecinho, eu vou criar uma constante chamada level underline choices. Isso aqui vai ser uma tupla de tuplas, né? Como se fosse uma lista. E essa tupla vai ser composta por dois valores, né? Duas posições do tipo string. A primeira posição é o que é cadastrado no banco e a segunda posição seria uma maneira mais humanizada. Então eu vou ter aqui como primeiro JR, que é o que vai para o branco. Isso aqui quer dizer o quê? Júnior. Depois eu vou ter aqui um PL, que seria pleno. E depois SR, que é o senior. Beleza? Então aqui depois de responsibilities eu vou colocar level. Vai ser igual ao meu models.charfield. Eu vou colocar aqui um max length de 2, porque o que vai ser cadastrado no banco é essa parte aqui, ó. Então é JR, PL ou então SR. Então só preciso de 2 caracteres. Depois a gente coloca aqui a opção choices, que vai ser igual ao meu level choices, tá? E por fim, eu vou ter o relacionamento aqui com a parte de skills, né? Meu relacionamento de muitos para muitos. Então, eu coloco aqui, ó, skills vai ser igual a um models.many to many
field, né? Um campo aí de muitos para muitos, um relacionamento de muitos para muitos. O primeiro parâmetro aqui que eu passo é o nome da app, ponto, o nome do modelo com o qual eu estou me relacionando. Então, é o modelo jobs, então jobs, ponto, skill. Depois eu coloco aqui o related, underline name, e vou chamar aqui de jobs. Esse related name é para eu conseguir, a partir do modelo de skill, saber quais são os jobs com qual ele se relaciona, tá? Aí, então, dentro de skills eu vou ter um campo ali virtual que o próprio Python vai criar, chamado de jobs. E aí, por boa prática, a gente define também aqui o dunder str. E eu vou fazer o return aqui do próprio self.title. Beleza, acho que é isso por enquanto. Então, vou vir aqui, ó, vou novamente criar a minha migração. Então, Python, manage.py, make migrations. Opa, quase. Make migrations. Criei a minha migração aqui, que vai criar um job. Então, vamos dar uma olhada nessa migração. Ó. Vem aqui, ó, 002 underline job. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai criar aqui uma tabela chamada job, com ID, title, description, requirements, responsibilities, level e skills. Perfeito. Então, agora a gente aplica essa migração. Python, manage.py, migrate, e aí, de fato, a tabela é criada no banco, né? E aí, para confirmar, a gente pode vir aqui em db.sqlite3. Se a gente for vir aqui, ó, nós temos agora o jobs, underline job, a nossa tabela de job, e ele criou também uma jobs, underline job skills, que é a tabela que vai conseguir fazer o relacionamento de muitos para muitos entre um job e um skill, beleza? Com isso, a gente já tem os modelos da parte de vagas, né, cadastrado. Então, agora que a gente já tem esse modelo, vamos trabalhar na nossa aplicação administrativa para conseguir gerenciar essas vagas de emprego dentro do nosso sistema. Então é o seguinte, para a gente conseguir ter acesso ao admin do Django, a gente precisa primeiro criar um usuário, né? Então olha só, eu vou executar aqui a aplicação, então Python, manage.py, run server. Se eu vier aqui no navegador, né, acessar localhost 2.8000/admin, a gente já tem a aplicação administrativa aqui funcionando, só que ela precisa de um usuário e senha e eu não tenho isso ainda. Então, para criar esse usuário e senha, ó, volta aqui no terminal, vou parar aqui o servidor, a gente vai executar o comando python, manage.py, create super user, para criar o super usuário, né? Então, quem vai ser o usuário? Eu vou chamar aqui de admin, o endereço de e-mail não precisa, o password vou colocar também como admin, e aqui ele pede para repetir a senha também como admin. Ele vai dizer que a senha é muito parecida, né, que a senha é fraca. Se eu quiser passar essas validações de senha, só colocar aqui um Y e dar um Enter. Beleza, criou o superusuário. Vou executar novamente a aplicação. Voltando aqui no navegador, posso colocar aqui meu usuário admin, senha admin. Então pronto, a gente já tem acesso ao painel administrativo, mas veja que aqui eu tenho apenas a parte de autenticação e autorização, onde eu posso criar novos usuários e também fazer o gerenciamento de grupos de permissões, né? Não tem aqui a nossa parte de jobs e skills ainda. Para isso a gente precisa registrar o nosso modelo dentro do Django Admin. Então vamos voltar aqui no VS Code. Eu vou deixar o terminal rodando, né? Não vou parar ele aqui. Toda vez que a gente faz alguma alteração, o próprio servidor ele já reinicia assim, automaticamente. Então nós vamos aqui em Jobs. Veja que ele já criou para a gente um arquivo chamado admin.py, para a gente poder fazer o registro desses modelos. Então aqui dentro eu vou importar de job. Na verdade, vou fazer o seguinte: from.models, né, que é o nosso arquivo de modelos, import, eu vou importar a minha classe job e a minha classe skill. E aqui dentro eu posso só chamar o comando admin, que ele já importou aqui em cima, ó, .site.register. E passo aqui o job e o skill. Se eu não me engano, eu posso passar assim em uma única chamada, né? Deixa eu só confirmar. Na verdade, vou ter que passar separado mesmo. Então, job, admin.site.register, skill. Acho que, pronto. Agora sim. Não está dando mais erro. Feito isso, salvei. Vou voltar aqui no painel administrativo, vou atualizar. Beleza, já tenho aqui, ó, jobs e skills. Posso vir aqui, ó, em skills, por exemplo, vai ter ninguém. Posso adicionar a nova skill, que eu vou chamar aqui de Python, por exemplo. Vou salvar. Eu já cadastrou aqui uma skill. Vou adicionar uma nova skill, que eu vou chamar de Django. Salvar. Pronto. Se eu voltar aqui para o início, vir aqui em Jobs, posso cadastrar uma nova vaga de emprego. Então, por exemplo, desenvolvedor
Python e Django. Aqui eu vou só colocar um texto falso aqui, vou utilizar uma extensão que eu tenho, que ele gera texto aleatório. Essa para a gente perder muito tempo. No level, Júnior, Pleno e Sênior, então uma vaga plena, por exemplo, e as skills, só selecionar aqui os dois, né? Eu posso clicar arrastar, ou posso clicar em um, pressionar Ctrl e clicar no outro. Salvar, ele cadastrou aqui, desenvolvedor Python e Django. Só para não ficar assim tão simples, tá? Vou fazer aqui uma outra coisa. Eu vou vir aqui na lista de jobs, e eu quero que nessa listagem tenha algumas informações extras, tá? Só para ficar esse painel um pouco mais bonitinho. Então a gente vai fazer aqui algumas customizações. Então é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Job Admin, né, que vai customizar aqui a parte administrativa para o meu modelo de job. Ele vai herdar de admin.modeladmin. E aqui nós vamos colocar as configurações list display, vai ser igual a uma tupla com as seguintes strings: title, level e só esses dois, né? Title e level por enquanto. Depois a gente faz as demais. Aqui eu vou tirar esse admin.site.register e vou colocar aqui em cima, ó, @admin.register e vou colocar minha classe job. Salvei. Se eu vier aqui atualizar, veja que agora na listagem aparece o title e o level. Eu quero que apareça também a lista de skills, tá? Só que eu não consigo fazer isso aqui, ó. Se eu colocar skills, salvar, veja que ele vai dar um erro, tá? Ele não consegue fazer isso. Para a gente resolver essa questão, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar aqui um método chamado getSkills. Ele vai ter aqui um self e receber também um parâmetro obj, que é o próprio objeto. Eu vou retornar um join, né? Eu vou pegar a minha lista de skills, vou juntar em uma string só, separados por vírgula. Então eu coloco aqui uma string, vírgula, espaço, ponto join. E aqui eu preciso passar um negócio chamado de list comprehension, tá? Então eu vou abrir aqui uma lista, chamar aqui de skill.title for skill in obj.skill.all. Novamente, isso aqui são algumas coisas específicas do Django, específicas do Python, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas o que a gente está fazendo é iterando em cima da lista de skills da vaga e pegando o título para juntar tudo isso aqui em uma única string, tá? E aqui dentro do list display, coloco aqui o get underline skills. Salvei. Se eu vier aqui para o painel administrativo, atualizar, ele deu um erro, por quê? Deixa eu ver. Eu botei skill no singular. Aqui é skills, tá? Vamos ver de novo. Agora sim, agora apareceu Python, vírgula, Django, só que ficou aqui esse nome getSkills, que eu não acho que ficou muito legal. Então eu posso vir aqui em cima do método, colocar o @admin.display. E aqui eu coloco um description igual skills. Se eu voltar aqui no painel administrativo, atualizar, pronto, skills, bonitinho. E aí só para a gente poder colocar aqui um negocinho a mais, eu vou colocar aqui um search underline fields, vai ser igual a uma tupla, que eu vou ter title e level, salvei. Se eu atualizar agora, a gente vai ter uma barra de busca para eu buscar as vagas pelo título ou pelo o level, tá? E também vou ter aqui um list underline filter, filter, que vai ser uma tupla com level e skills. Salvei. Voltando aqui no painel administrativo. Agora a gente tem um filtro aqui do lado, onde eu posso simplesmente mostrar as vagas que são de um determinado level, né, Júnior, Pleno ou Sênior, ou por tecnologia, né, eu posso listar só as vagas de Python, só as vagas de Django, isso aqui vai com base no que está cadastrado. E só para ficar o padrãozinho, aqui também com a questão de skill, também vamos fazer do mesmo jeito, tá? Então eu vou criar aqui uma classe chamada skill admin, que vai herdar de admin.modeladmin. Vou colocar aqui um list display. Aqui é somente um único campo, né? Que é o title. Aqui só uma pegadinha. Eu preciso colocar uma vírgula aqui no final sem nada, tá? Senão vai dar erro. Porque senão o Python não vai entender que isso aqui é uma tupla. E o search underline fields, que também vai ter apenas um, que é o title. Novamente pegadinha. Preciso colocar aqui a vírgula no final. Sempre que você trabalha com Python e uma tupla de um único campo, né? um único item, você precisa colocar a vírgula no final. Então salvei. Ele não deu erro aqui, voltando no admin,
Se eu vier aqui no início, na listagem de... Opa, esqueci de colocar o register também, né? admin.register skill. Pronto. Agora sim, se eu vier aqui em skills, tem uma listagem e também tenho como fazer a busca, né? Então a parte do admin aqui, para a questão de jobs, ela já está pronta, né? E aí é o seguinte, a gente também vai cadastrar as nossas entrevistas de emprego que forem realizadas dentro do banco de dados. Então a gente também vai precisar de um modelo para cadastrar essas entrevistas e as mensagens da entrevista, tá? Então a gente vai precisar criar também uma nova app que vai ser responsável só por esse gerenciamento das entrevistas que aconteceram dentro do sistema. Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code, tá aqui. Vou parar aqui o terminal. Vamos executar aqui o comando python manage.py start app e eu vou chamar essa app de interview. Deixa eu ver se escrevi certo. Interview. É isso mesmo. Né? Que é a minha app de entrevistas, né? Na verdade não é interview, é interview no plural. Deixa eu apagar esse arquivo, essa pasta que ele gerou. Só apagar ela, sem problema nenhum. E aqui eu coloco S no final. Interviews, né, no plural. A boa prática é criar essas apps sempre no plural. Vamos registrar logo essa app dentro aqui do nosso settings.py. Então, setup, settings.py. Então, aqui eu vou ter interviews.apps. Aí, deixa eu só copiar aqui, que é mais fácil. Interviews config. Pronto, registrado a app. Deixa eu fechar aqui todo mundo. Interviews, models, vamos criar os nossos modelos. Então, a gente vai ter um modelo de mensagens e um modelo do chat, né? Então, vamos criar primeiro o modelo aqui do chat. Então, class, chat, models.model. O que eu vou ter nesse modelo, né? Nesse modelo aqui de chat? Eu vou criar um campo chamado UUID, porque eu não quero utilizar o ID padrão que o Django usa, né? Que é um ID incremental, que ele vai ter um ID 1, depois o próximo vai ter o ID 2, depois 3, porque isso fica muito previsível e você conseguiria facilmente, na tela principal, ver a entrevista de outros candidatos. Então eu vou gerar um ID que é randômico e ele é bem grande, então é difícil de você prever. Então a gente chama de UUID, tá? Então aqui ele vai ser um models.UUID field. Ele vai ser um primary key, então ele vai ser a minha chave primária, um primary key igual a true, e ele vai ter um editable igual a false, então ele não pode ser editado depois que ele foi criado. Depois eu vou ter aqui um title, que vai ser o título dessa entrevista, vai ser um models.charfield, ele vai ter aqui um max length de 100, e o editable dele também vai ser igual a false, né? Então, uma vez que ele foi criado, eu não vou conseguir mudar esse título. Ele vai estar relacionado a um job específico, né? Toda entrevista vai estar relacionada a um job. Então, a gente vai utilizar aqui um models, ponto, e aqui sim a gente vai utilizar o foreign key, né? Ele vai ter uma chave estrangeira. Qual o app? A app job, no modelo job. Eu vou colocar aqui uma configuração chamada onDelete. Delete, pronto. O que vai acontecer com o chat caso aquela vaga a qual ele está relacionado seja excluída? Eu quero que ele também seja excluído. Então a gente chama aqui o models.cascade. E também vou colocar aqui um related underline name igual a chats. Então a partir do modelo, a partir do job, né, de uma vaga, eu consigo buscar quais são os chats que já aconteceram. E eu vou ter um campo chamado completed, para dizer se aquela entrevista já foi completa ou não. Ela vai ser um models.boolean field. E eu vou ter aqui um default de falso. Então, quando ele é criado, por padrão, o completed vem como falso, tá? Vou definir também aqui um def underline str, um dunder str, que vai ser o meu return self.title. Aqui no modelo de chat, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas a mais na mão, tá? Que é o seguinte, esse UUID, ele não é criado automaticamente, eu preciso criar a lógica de como o Django vai criar esse campo UUID, beleza? Então, para isso, a gente vai precisar importar aqui, no começo do nosso arquivo, vou colocar aqui um import UUID, para importar o que faz o UUID, né? Consegue gerar esse tipo de identificador único. E eu vou sobrescrever um método do próprio Django, né, do próprio model aqui, chamado de save, que é o responsável por cadastrar isso no banco. Então, coloco aqui um def, safe,
save. Ele recebe aqui um self, asterisco args, vírgula, asterisco, kuargs, tá? Isso aqui também é coisa específica do Python, para você colocar os parâmetros posicionais e parâmetros nomeados que estejam vindo aí através de sobrescrita de métodos, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar se ele tem um UUID setado. Se ele não tiver esse UUID setado, o que eu vou fazer? Eu vou criar um UUID novo. Então chamo aqui o self.UUID, vai ser igual ao meu UUID.UUID4. Tá? Eu estou criando esse aqui, eu estou criando de fato o UUID. E o title também a gente vai gerar manualmente, tá? Então eu vou chamar aqui self.title, vai ser igual, eu vou utilizar aqui um negócio chamado de fstring. Então eu coloco f, e aí eu abro as aspas. É uma string que eu posso fazer interpolação. Então, o título vai ser sempre chat, depois eu coloco aqui entre chaves self.job.title, depois eu vou colocar aqui um traço, coloco as chaves de novo, self.uuid. Então, o meu chat sempre vai ter um título, chat, o nome da vaga, traço, o identificador dele, beleza? E basicamente isso. Depois aqui do if, fora do if, eu vou chamar aqui um super.save, passando o asterisco args e o asterisco kuargs. Tá? Isso aqui vai chamar o save da classe Py, né? Ou seja, da classe model. Então pronto, acredito que seja isso que a gente precisa fazer aqui. No caso do chat, vamos criar a nossa migração. Então Python manage.py make migrations. Ele identificou alguns problemas. Ah tá, já sei qual é o problema aqui. Eu coloquei job, mas na verdade o nome da app é jobs, no plural. Vamos tentar de novo. Agora sim, né? Ele criou o modelo de chat. Python manage.py migrate. Apliquei a migração, vamos só confirmar. Vou vir aqui no DB SQLite 3. Tá aqui, ó, interviews, chat. Então ele já criou aqui o meu chat, né? Minha tabela de chat. E agora a gente vai criar a nossa tabela de mensagens, né? Que são as mensagens relacionadas àquele chat. Então aqui depois vou criar uma nova classe, que vou chamar de message, que ela vai dar de models.model. O que eu vou ter na mensagem? Eu vou ter qual o chat que aquela mensagem está relacionada, né? Essa mensagem ela faz parte de qual chat? Então eu vou criar aqui um chat, vai ser igual ao models.foreign key. Coloco qual é o modelo, né? Qual é a app? É a app interviews.chat. Vou ter também aqui um onDelete, que vai ser igual, deixa eu só centralizar aqui um pouco mais, models.cascade. E também vou colocar aqui um related name igual a messages. Então, a partir do chat eu consigo pegar todas as mensagens. Depois eu vou ter aqui um role. Lembra que a gente, quando estava estudando sobre a OpenAI, você tinha que passar dentro da mensagem o role e o content, a gente também vai salvar isso. E o role, ele tem alguns roles definidos, né? Então a gente também vai utilizar aquele conceito de choices. Então eu vou criar aqui uma constante chamada role underline choices. Vai ser igual uma tupla de tuplas. Né? Na primeira posição eu tenho o que é salvo no banco. Eu vou salvar no banco como de fato a OpenAI espera. Então eu vou ter o role system, que aqui eu vou definir como a forma humanizada de sistema. Depois eu tenho aqui o user, só que para o nosso caso o user não é um usuário, o user é um candidato. Então, na forma humanizada eu vou chamar de candidato. E depois nós temos o assistant, né? Então, assistant. Agora eu não lembro se é assistant assim ou é assim. Vamos ver aqui rapidão na documentação da OpenAI. OpenAI.com, vamos ver aqui rapidão, Developers, API Reference, cadê Chat Completion, nos roles eu posso ter aqui Assistant, tá? Então, eu escrevi certo, Assistant, e o Assistant o que ele é? Ele é um entrevistador. Então, entrevistador, beleza. Então aqui no role a gente pode colocar models.charfield. A gente vai ter aqui um max length, então o maior aqui é o assistant, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres.
Então, vou dizer que no máximo posso ter 9 caracteres. Eu vou ter também, no caso, o meu choices, né? Então, choices vai ser igual ao meu role choices. O que mais que a gente vai ter aqui? Tem o chat, tem o role e eu tenho o content, né? Que é a mensagem propriamente dita. Então, content vai ser igual ao models.textfield mesmo. Acho que é isso. E aqui é o seguinte, só para a gente poder ter uma referência da ordem dessas mensagens, a gente vai criar um campo a mais aqui chamado de created at, né? Que é a data em que aquela mensagem foi criada, só para a gente conseguir ter a ordem certa do histórico. Aqui eu vou chamar que ele vai ser um models date time field. E aqui eu coloco uma configuração que é o auto underline null underline add igual a true. Então isso aqui vai fazer com que o Django automaticamente, ao criar uma nova mensagem, ele já sete o valor de created at com a data atual, né? A data e a hora atual. Vou criar também aqui o underline, o dunder str, então self, e vou retornar aqui o seguinte, eu vou retornar um fstring com o self.role traço self.chat.title, né? Só para a gente conseguir identificar que mensagem é aquela. Beleza. Temos o modelo criado, acho que é isso mesmo, deixa eu só conferir aqui na minha colinha. É isso mesmo. Vamos criar nossa migração. Então, Python, manage.py, make migrations, Python, manage.py, migrate. Pronto. Migração criada e aplicada. Vamos só ver aqui no DB SQLite 3. Temos aqui interview messages, perfeito, a mensagem já foi criada. Veja que ele criou até um campo aqui chamado chat ID, que é o que faz o relacionamento com o chat, propriamente dito, né, a minha entrevista. E vamos configurar isso lá dentro do admin, né? Então a gente pode vir aqui dentro de interviews, admin.py. Aqui vamos importar o nosso modelo de chat, o modelo de mensagem, então from interviews, na verdade posso botar só .models, não preciso fazer um import completo, então from.models import chat e message. Vou criar aqui uma classe chamada chatAdmin, que vai herdar de admin.modeladmin. Vou colocar então aqui o list underline display, vai ser igual a uma tupla, eu vou exibir, uma tupla, vai exibir aqui o title, qual o job que ele está relacionado, e se ele já foi completo, né, completed. Então, salvei aqui, preciso colocar a anotação admin.register do modelo de chat. Salvei, vamos ver esse aqui funcionando, então Python, manage.py, run server. Vamos lá no navegador, então aqui, deixa eu atualizar a página, já apareceu aqui os chats, né? Então vamos só cadastrar um chat para a gente ver. Só preciso dizer qual o modelo, ou qual o job, né? O desenvolvedor Python Django, salvar. Ele deu um erro aqui, not no constraint, no UUID, então ele não setou o UUID. Deixa eu ver o que foi que houve. Qual foi o problema? Vamos lá aqui nos models. Na verdade aqui eu fiz a checagem errada, né? Aqui não é if self UUID, é if not self UUID. Então, se isso aqui não tiver sido setado, aí sim você cria um novo UUID e um novo title. Agora sim. Eu acho que eu não preciso rodar as migrações de novo, mas só para ter certeza. Não preciso. Então, só continuar aqui rodando o servidor. Atualizar aqui, na verdade cancelar, deixa eu entrar de novo. Selecionar aqui desenvolvedor Python Django, salvar. Aí sim, beleza. Não deu problema. Então, veja que ele criou aqui o UUID certinho e também gerou o title de forma dinâmica, né? Disse aqui qual a vaga que ele está relacionado e se ele já foi completo ou não. Então, beleza. Só que as mensagens, eu não quero criar uma nova entrada no admin para criar as mensagens. Eu queria poder fazer o seguinte, entrar aqui dentro do chat e aqui já ter as mensagens relacionadas e poder adicionar novas mensagens. A gente pode fazer isso através do inline, né, que a gente chama. Então, eu posso criar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de message inline. Ele vai dar aqui de admin.tabular inline. Esse N aqui é minúsculo. Tabular inline. Eu vou ter um campo chamado model, qual o modelo que ele está relacionado, que é o modelo de message. E eu vou ter aqui um extra, que é a quantidade de campos extras que ele já deixa disponível. Eu vou deixar 0. E aqui dentro do chat admin, eu vou colocar um inlines igual a uma tupla de message
inline, aí lembra que é só um item, preciso colocar vírgula no final, né? A pegadinha do Python. Salvei, vou voltar aqui ó, no admin, vou atualizar a página, veja que ele já aparece aqui a lista de mensagens para essa vaga, né? Perdão, para esse chat. Aí eu posso vir aqui adicionar uma nova mensagem do role sistema, por exemplo, teste. Vou adicionar uma nova, que vai ser do role entrevistador, teste 2, por exemplo. Se eu clicar em salvar, as duas mensagens vão ser salvas aqui no banco, né? Eu consigo ver, inclusive, aqui dentro daquela extensãozinha que a gente baixou para o VS Code, ó. Mensagens, está aqui as mensagens que foram cadastradas, né? Já com o horário certinho, né? De quando isso foi feito, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, é isso. A gente já está com o sistema aqui pronto, basicamente, né? Toda a parte base que a gente precisa já está criada. Então, a gente já tem os nossos modelos prontos e também todo o admin configurado. O que a gente precisa trabalhar agora é a parte de integração com o GPT de fato. Então, agora, em vez de criar esses chats e essas mensagens manualmente, né? Essas mensagens vão ter que ser criadas a partir da interação com a OpenAI. Então, a gente vai ter que, na hora de criar uma mensagem aqui, fazer uma requisição lá para a OpenAI para poder pegar a resposta que o modelo vai gerar para a gente a partir de um prompt específico. E no próximo vídeo a gente vai ver toda essa parte de configuração e integração com o GPT. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais em desenvolvimento back-end, a Tronab é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Na nossa plataforma você encontra formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você acabou de ver nesse vídeo. Então clique no link da descrição e faça já a sua matrícula. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que queira aprender sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Bem, vou ficando por aqui e até a próxima.